participando também, ele pergunta o que é um teste de penetração, que é o pentest, né? Isso, exatamente. O teste de penetração é feito, é o teste de invasão, na verdade. Então vamos imaginar, Lucas, o seguinte, que nós temos, vamos pegar uma analogia de uma casa, né? Você vai lá, coloca o CFTV, coloca alarme na casa, coloca um portão, compra um cachorro bem treinado, né? Ou seja, até contato com segurança para tomar conta dessa casa. Então, em tese, você fez toda a defesa, colocou grade, colocou toda a proteção, você comprou todos os artefatos para você fazer uma proteção digital dentro dessa casa. Legal. Então, em tese, na teoria, você está protegido, certo? Certo. Então, só que acontece o seguinte, sob o ponto de vista do criminoso, o criminoso ele está treinado exatamente para tentar olhar essa casa e ver quais são as brechas, né? Quais são as falhas da defesa. Então, o criminoso ele vai tentar exatamente olhar uma falha no CFTV, ele vai tentar invadir a casa quando o cachorro está dormindo, ou o cachorro está no canil, ele vai tentar burlar qualquer tipo de fechadura, ele vai tentar burlar qualquer tipo de defesa, ou seja, o criminoso, por definição, é o cara treinado para tentar burlar esses tipos de proteções padrão. O que acontece? A mesma coisa é o ético. Então, qual que é a ideia, né? Isso, quando a gente mostra isso fisicamente, as pessoas entendem. Mas no mundo digital é bastante difícil entender. Então, qual que foi o procedimento que, inclusive, a primeira pessoa que começou a fazer isso e teve repercussão mundial foi o Kevin Mitnick, que faleceu recentemente. O que o Kevin foi? Ele foi um cara que, durante um bom tempo, acabou fazendo muita travessura e sendo ali da turma no mal, mas se você olhar o rosto dele, ele não tem cara de ser um bandido, né? Ele tem cara de ser um nerd de computação. E ele andou invadindo algumas companhias telefônicas, foi preso, o FBI prendeu ele. Só que o que acontece? Eles perceberam que as companhias telefônicas também tinham muita vulnerabilidade. E eles começaram a perceber o seguinte, o único cara que conhece essas vulnerabilidades é o cara que está preso. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram o Kevin, falaram, Kevin, vem cá, ajuda a gente. Aquele filme, Prenda-se se for capaz, é basicamente esse tipo de analogia. Né? Quem assistiu o filme lá no Leonardo DiCaprio sabe que o Leonardo DiCaprio foi um cara que ele fez isso. Né? Ele era da criminalidade e ajudou a turma exatamente a entender como eram as fraudes. Então, o Kevin foi exatamente esse cara. Ele ensinou a turma, olha, as vulnerabilidades são essas. E aí o pessoal começou a pensar, poxa, esse grupo de pessoas que são hackers, eles sabem exatamente aquilo que a gente não sabe. Então aí se cria a função do ethical hacker, e o ethical hacker faz exatamente o penetration test, que é o quê? Teste de penetração na tradução ipsis literis da palavra, ou seja, você monta a tua casa inteira e pede para um assaltante, ou alguém que já foi assaltante, alguém que já foi ladrão, alguém que já conseguiu invadir casa, e fala, testa minha segurança. E aí o que acontece? Deixa o cara testar. Né? E aí, se ele conseguir entrar, se ele conseguir entrar dentro da tua casa, evidentemente um teste controlado, você vai perguntar para o cara, como é que você conseguiu entrar? E ele conta para você, ó, sabe por que eu entrei? Porque aquela janela lá, você esqueceu o cadeado dela aberto. Ou seja, ele dá a dica para você de todas as vulnerabilidades que ele encontrou na proteção da casa. É a mesma coisa que a gente faz numa empresa. A gente chega na empresa, evidentemente com autorizações por escrito do proprietário da empresa, pedindo licença, ou seja, tendo uma nuância, tendo concordância, né, desse tipo de atividade. Você tem 3 níveis, aí você tem o white, o gray e o black. Não, o white você avisa todo mundo, vai ter o pentest, hein? Então, normalmente, a turma de defesa se prepara para isso. O black box, que eles chamam, né? A gente faz teste sem avisar. Esse último teste é bem raro, é bem difícil, porque normalmente só as grandes empresas que já têm uma defesa muito grande autorizam isso a fazer. Mas, normalmente, é o white box. Então, o que faz? A gente tenta invadir a empresa. Ou seja, a gente age como hackers, porém do bem, e a gente tenta invadir a empresa e, na maioria das vezes, a gente consegue invadir. O que acontece? A gente monta um relatório e mostra para a defesa da empresa. Olha, formalmente a gente apresenta esse relatório, a ideia não é prejudicar a defesa da empresa, nem prejudicar nenhum profissional. É natural que hajam falhas, e essas falhas elas são têm que ser corrigidas. E muitas vezes quem está pilotando a empresa, quem está ali sendo CIO ou CISO, né, ou seja, o gerenciador da segurança, no dia a dia acaba esquecendo. Isso é muito normal. E isso não é uma acusação nem de incompetência e nem de incapacidade. Isso acontece. Então, qual que é o procedimento? A gente que meio que não conhece a empresa, a gente faz um ataque generalizado como se ele tivesse a empresa como alvo, e a gente conta as vulnerabilidades. Normalmente a gente faz o take-retake, que chama isso, né? A gente faz um primeiro pentest,
bastante, então é a chuva de horrores ali, né? Ou seja, a gente entrega um relatório muito vermelhado. Então, o que acontece? A turma vai e absorve, e normalmente esses erros são muito fáceis de acontecer. São erros assim que é bobeira mesmo. O cara, putz, não esqueci. Ou seja, a pessoa, distração mesmo, isso é normal com que as empresas façam. E o que ele faz? Faz essas correções rapidamente, e aí depois de 15 ou 20 dias a gente faz um outro pentest, esse sim, muito mais apurado. Normalmente, o segundo pentest é a realidade, que aí são as vulnerabilidades que a gente chama de estruturais, ou seja, as vulnerabilidades em que precisa de uma energia bastante, inclusive investimento da empresa, para tentar corrigir elas. Então, é claro que num primeiro momento você tem uma segurança fraca, quando você faz aquelas primeiras correções, ela melhora bastante, nunca fica perfeito, mas é garantido que o hacker vai ter mais problema depois de um pentest. Por quê? Porque você teve hackers éticos que já testou e já conseguiu achar ali as vulnerabilidades mais fracas, né? Então ele vai ter que fazer um esforço um pouco maior para conseguir invadir a empresa. E um outro detalhe, esse relatório é muito utilizado pelas pessoas que fazem gestão de risco, né? Esse relatório que o pentester faz, né, e entrega para a empresa, o cara que é gestão de risco, ele consegue ver ali qual que é o tamanho do risco, qual é o tamanho da exposição da empresa, o quanto que ela está exposta no mercado. Então isso é uma maneira muito inteligente das empresas entenderem, pô, será que se os hackers tentarem invadir e o nosso risco é pequeno, então significa que a empresa pode seguir em frente. Agora, se os hackers conseguirem invadir e conseguiram fazer a festa, opa, então nosso crescimento é alto, eu preciso acionar a diretoria, a direção, os donos da empresa, para que essas correções sejam efetivadas. Então, por isso que o pentest hoje está sendo muito popular, ou seja, as pessoas estão fazendo bastante pentest.